Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? O pessoal está concentrado para cá, vou tentar ficar mais para cá também. Vamos lá, hoje então é o nosso último capítulo, é isso? Alguém está acompanhando o livro? Trouxe o livro verde, é o azul hoje. Membresia, capítulo 8, né? Último capítulo, todo mundo junto aí com a gente então. Olha, vocês estão acompanhando. Legal aí, hein? Vamos lá, hoje a gente vai falar então sobre um assunto que é tão corriqueiro na nossa igreja, que no nosso meio batista, e muitas vezes acaba sendo passado até de uma forma despercebida, né? Mas hoje nós vamos falar então sobre realmente o que é ser membro de igreja. E quais as diferenças? Porque nós sabemos que a membresia aqui na nossa igreja é uma coisa. Na igreja, como o pastor falou, na Liberdade, já é um pouquinho diferente. E aí, quando a gente sai do nosso Brasilzão e a gente vai, por exemplo, para a Ásia Central, num país de perseguição, como que é ser membro de uma igreja lá? Como é que é ter uma membresia ou uma igreja? Então, essa é a primeira pergunta que eu queria começar com vocês. Gente, eu gosto bastante de interação. Quem passou do Raízes lá sabe, né? A gente perde pelo menos uma hora ali só debatendo. Então, quero debater com vocês também. Se você precisasse, então, se mudar para um país aonde ser cristão é um crime e a igreja se reúne em segredo, vocês acham que as regras que a gente tem como membros hoje da nossa igreja seriam as mesmas lá e aqui? Não? Por quê? Que a gente tem liberdade. Ser membro lá, então, significa não ter a liberdade para cultuar. É isso, porque é perseguido, né? Que mais? Que mais? Tem bastante coisa para a gente falar aí. Só liberdade. E as tarefas da igreja? Como é que seria? Qual que é a diferença daqui e de lá? Tudo em secreto? Todo mundo respondeu não, né? Alguém acha que alguma coisa seria parecida? Manda lá, Raí. Pertencer à igreja. Certo. Perfeito. As limitações, né? As limitações daquele local. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente continuar então. Vocês sabem o que é ser membro de igreja e o porquê isso é tão importante? Sim. Certo, mas eu posso fazer parte do corpo de Cristo conhecendo a Cristo. Necessariamente ser membro de uma igreja, eu posso apenas participar da igreja. Eu posso estar aqui sem me tornar um membro, correto? Nós temos alguns irmãos que nunca entraram na nossa membresia. Apenas vêm, nos visitam e vão embora. Por que é importante, então? Porque, sendo bem sincero com vocês, pra gente que está aqui no Brasil, às vezes é uma coisa tão corriqueira que parece até superficial, né? Por que eu vou me tornar membro da igreja? Para mim ter o nome na lista, para poder fazer votação? Se limita só a isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu acredito que às vezes a gente acaba até esquecendo um pouco disso. Mas quando a gente fala sobre membresia de igreja, a gente fala sobre ser membro de igreja, as primeiras coisas que passam na nossa cabeça é o porquê eu vou ser membro da igreja. Quando a gente entra numa igreja, a gente percebe que nós temos algumas ordenanças, como a ceia, que é para todos aqueles que são convertidos, que são crentes. Necessariamente eu não preciso ser membro de uma igreja para participar da ceia, certo? Então, por exemplo, se hoje fosse o primeiro domingo e eu fosse numa outra igreja batista que eu não sou membro, eu poderia ceiar naquela igreja? Porque é uma ordenança para todos os crentes. O que a membresia vai trazer para a gente? Qual é a diferença que ela traz? Qual é o significado que ela traz para a vida do crente? O cumprimento da missão de Cristo. Vamos entender isso? A gente falou que sim, e o Raí falou que sim, e o restante falou que não. Então, que nós não teríamos a mesma regra e o Raí disse que sim, certo? Temos um do contra aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, então?
Mateus 5, 13 e 16, Mateus 18, 15 e 20, 28, 18 e 20. Tudo em Mateus. Vou escolher aqui. Vou escolher ou vocês levantam a mãozinha aqui para falar quem vai ler? Quero que leia em voz alta. Vou ter que escolher? Mateus 5, Mateus 18, Raí. Mateus 18, quem pega Mateus 28? Aqui, Andresa, já abriu já. Vamos lá. Muito Mateus, né? Faltou nosso Mateus. Mateus 5, 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Ponto. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Mateus 5, 13 a 16 é um texto até corriqueiro para quem já é crente há um tempinho a mais, né? Para quem é um crente um pouco mais antigo. Todo pastor geralmente prega sobre isso para falar sobre a questão de como é a nossa atitude cristã, como que nós vivemos em relação ao mundo em que estamos hoje. Se nós somos sal da terra, significa que a gente vai trazer esse saborzinho cristão para aqueles que estão do lado de fora. Se nós somos luz, ninguém vai esconder uma luz embaixo de algum objeto para ficar oculto, mas muito pelo contrário, vai colocar em um lugar de destaque para que brilhe. Só que quando a gente fala num país de perseguição, como é que vai brilhar a luz de Cristo, sendo que se você fizer isso, você é morto? E aí? Mas Jesus está mandando a gente fazer exatamente isso. E aí a gente vai atrelar, a gente já vai amarrar tudo isso depois que ler todos os 3 versos, tá bom? 18, 15 e 20, Raí. Chega com o microfone aqui. Como se deve tratar a um irmão culpado? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse verso é muito comum também a gente escutar ele um pouco fora do contexto geral, né? Principalmente esse último, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus não está dizendo que a gente pode fazer uma reunião no nosso lar com 2 ou 3 pessoas. Mas quando a gente lê o contexto inteiro, o que Jesus está trazendo para a gente? Que nós, como igreja, aquilo que nós decidirmos, primeiramente, em relação àquele que está cometendo algum pecado, a pessoa vai sozinha, conversa com ela, se não, traz mais um membro da igreja, se não, traz uma terceira pessoa da igreja e, por último, leva a congregação, a igreja. Quem é que pode fazer isso, senão a membresia daquela igreja? Senão os membros participantes, os crentes que frequentam esse local. Quando é tomada uma decisão dentro de uma igreja, como é que a gente faz? Por assembleia, certo? A gente toma uma decisão em conjunto, assim como Jesus nos ensina a fazer. Nós estamos reunindo a congregação de Cristo, a Assembleia de Deus, e aí está piorando um pouco, né? Está ficando complicado os termos.
mas a gente reúne os nossos irmãos, membros da nossa igreja, para que a gente possa, então, tomar decisões acerca daquilo que seria o caminho correto que Deus colocou no nosso coração para seguirmos, em conjunto, por esse caminho. Certo? Mateus 28. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o final dos tempos. Mateus 28 dispensa apresentações e explicações. É uma ordem direta de Deus, de Jesus, para que a gente vá e pregue o Evangelho. Então, se a gente junta esses 3 versos, o que Jesus está trazendo para a gente como igreja? O que Ele está apresentando para a gente como igreja? Mateus 5, vocês devem pregar o Evangelho, vocês devem ser luz aonde quer que você esteja. Mateus 18, vocês precisam viver em comunidade para tomar as decisões. Vocês precisam andar uns com os outros, mesmo em pecado, para que vocês tenham com quem andar, com quem caminhar e quem principalmente ajudar no momento em que você falhar. Mateus 28, uma ordem direta de vá e pregue o Evangelho. E em algum momento Jesus está colocando se você estiver em algum país de perseguição, se você estiver num país tranquilo, ele separa isso? A ordem é direta nos 3 versos. E principalmente, Jesus que estava sofrendo perseguição e sabia que seu povo ia sofrer perseguição, assim como ele sofreu. Quando a gente chega lá em Atos, a gente vê o resumo disso daqui. Né? Os discípulos e apóstolos de Jesus sendo perseguidos exatamente por cumprir isso. Então nós vemos ali no começo de Atos a proclamação do Evangelho, Estevão sendo apedrejado por proclamar o Evangelho, sendo luz no mundo, trazendo luz à palavra de Deus ali, apresentando para o povo judeu, foi apedrejado por isso. Nós temos Ananias, que ali Pedro chega e fala: olha, você mentiu pelo Espírito. Não menti, está tudo certo, eu dei todo o dinheiro da minha venda. Então você mentiu contra Deus. Já chegou com toda a igreja, estava reunida naquele momento. E eles estavam em Atos 2, no Pentecostes, pregando o Evangelho. O que diferencia daquela época para nós? A perseguição era a mesma. Então, quando a gente olha para dentro de um contexto... Nossa, ficou pequenininho, né? Ficou pequeno, acho que dá para a gente ir. Quando a gente olha para o nosso contexto de um país que a perseguição ela é menor como o nosso, e aqui eu não estou falando que a gente não sofre perseguição, tá? Porque quando a gente coloca pautas religiosas dentro de escolas, dentro de política, e usa a terminologia cristã, nós somos perseguidos. Mas quando um bandista, um espírita faz isso, é bonitinho. Dentro do contexto cristão no Brasil, nós sofremos uma perseguição menor, não sofremos risco de vida. Tá? Não temos o nosso risco de vida como se tem na Ásia Menor. Mas, quando a gente pensa nesses 2 aspectos, o porquê sim e o porquê não, é os 2. Tá? A membresia ela é igual, sim, em alguns pontos, e também não em pontos diferentes. Não tem uma diferenciação. O que vocês falaram está certo. Tá? Então, nós temos a questão que sim, a nossa membresia é igual porque nós temos a mesma tarefa, e esse é o primeiro ponto. Qual que é essa tarefa? Tanto aqui no Brasil, quanto na Ásia, quanto em qualquer outro país. Pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho independente do local de onde estamos pregando, e independente da perseguição que estamos sofrendo. A clareza que Jesus nos traz aqui em Mateus 28 é a mesma para todo mundo. Nós devemos pregar o Evangelho. E as mesmas ferramentas. Nós vamos utilizar da Bíblia, tá? Da autoridade do Evangelho para realizar discípulos, pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa missão em qualquer lugar do mundo, como membros de uma igreja, é a mesma. Tá bom? Não tem diferença nenhuma. Mas por que não? O que difere, então, da nossa membresia da membresia de lá? Hoje nós temos aqui uma membresia tudo de uma forma tranquila, né?
Você chega assim, você é membro de alguma igreja? Sou da igreja tal, PIB Vila Guilhermina, que fica ali do lado da estação do metrô, uma igreja para você. A nossa visão, missão, a gente fala com amor da nossa igreja. Diferente da Ásia Menor. Lá, a igreja em que eles frequentam não é uma igreja com um local, com uma sede. Mas o processo de discipulado é totalmente diferente. Eles não podem ficar no mesmo lugar, porque eles são perseguidos, já que o governo, a polícia, a milícia, os muçulmanos perseguem os cristãos. Então, se souber que tem alguma igreja funcionando em algum lugar, eles simplesmente entram lá e matam todo mundo. No melhor das hipóteses, prendem, né? No máximo, assim. Numa situação muito boa, eles vão ser presos por descumprirem a lei do país. Mas a maioria ali tem uma pena de morte severa para quem é cristão. Então, como que é feito esse processo de membresia dentro de um país que é perseguido como a Ásia Menor? Primeiro, processo totalmente diferente do nosso. Alguém sabe como que é o nosso processo aqui? Para se tornar membro da igreja? Tem um processo, até chegar na Assembleia. Discipulado, por batismos, por cartas de transferência. A gente tem o nosso café, que a gente chama o pessoal aqui para conversar. A Dona Socorro, a Nova Socorro, tem que diferenciar agora as duas, né? A Nova Socorro passou por isso recentemente, está aqui entre nós. Participou de um café, teve uma conversa com a gente, conversou com o pastor, percebeu que era aqui que queria ficar e a gente trouxe para a Assembleia por aclamação. Coisas que foi o quê? 15 dias. Um processo de 15 dias. Lá, o processo em um país de perseguição geralmente dura de 60 a 80 dias. Por quê? Você não sabe quem é que está chegando na igreja. Se quem está chegando é um policial disfarçado. Se a pessoa que está chegando é alguém que vai trazer malefícios para a igreja. E aí a gente pode aprender bastante com isso. Porque às vezes tem pessoas que se achegam à nossa igreja que também não querem nada de bom para conosco. Mas quer trazer aquele pouquinho de caos e destruição dentro da nossa igreja. E existem, tá? A gente não vai romantizar nada falando que crente é tudo bonzinho. Nós somos miseráveis pecadores, o nosso coração é falho e nós precisamos de um discipulado para realmente entender o local onde nós estamos. Só que lá, se a gente errar aqui, o máximo que acontece é depois a gente ter que fazer uma assembleia, colocar em disciplina, manter um discipulado, colocar alguém para caminhar mais próximo, no máximo. No máximo, assim, mais... Perdão. De um jeito mais... Fugiu a palavra agora. Radical, a gente tira da membresia. E vai acontecer o quê? Nada. A pessoa vai ser retirada da membresia da igreja, mas vai poder frequentar, de qualquer forma, os cultos conosco. Se eles erram nesse processo, o que acontece? Eles morrem. Por isso que é um processo mais rigoroso, de 60 dias, aonde os membros daquela igreja vão fazer caminhadas durante o dia, em feiras livres, em locais públicos, vão tomar café em locais públicos, individualmente, uma conversa de 1 hora no máximo, para conhecer aquela pessoa, isso num processo de de 60 dias a 80 dias. Vão ter algumas reuniões esporádicas somente com aquela pessoa, para entender qual é o sentido que ela está ali, e no primeiro sinal de perigo, tchau. Esquece, você nunca conheceu ninguém, nunca viu ninguém. A forma de evangelismo ela é totalmente diferente, mas a missão dos membros daquela igreja é o mesmo. Então nós temos essas questões. E aí quando a gente chega para pensar um pouco no que tem de parecido, aqui no Brasil a gente tem uma questão da mobilidade social. Quando a gente olha dentro desses contextos sociais, a gente tem uma questão aqui de mobilidade social, tá? Pessoas mudam de cidade o tempo todo. Quando a gente olha para a nossa membresia da igreja, o próprio pastor Antônio Jorge que está aqui, ele é membro lá da Liberdade, pastor Purim. Mas ele faz um projeto em Guarujá. E hoje ele estava aqui. Isso é um pastor, um caso isolado. Mas nós temos pessoas que hoje estão na nossa igreja, amanhã estão em Itaquera, depois vai lá para a PIB do Arthur Alvim, depois vai lá para o centro, para a Liberdade, depois vai passar para a Alemã, aí depois vai numa assembleia, depois vai numa universal. Como é que a gente consegue, então, pensar em manter um discipulado com esse membro, com essa pessoa? Fica um pouco mais complicado. Nós temos também um problema muito grande aqui no Brasil de tamanhos de igreja. Não que igreja grande seja um problema, nunca. Somente a forma que a gente vai se aproximar desse assunto de membresia
ela muda, tá? Nós temos mega igrejas. Vou dar um exemplo que a gente teve lá em Sumaré. A pastor segundo da primeira, o nome dele é pastor segundo mesmo, tá, gente? Não é brincadeira. E ele é pastor da primeira igreja em Mogi. Pastor segundo da primeira igreja de Mogi tem uma igreja com 4.000 membros. Mas de domingo, nos cultos dele, são 6.000 pessoas. Eles sabem exatamente quem foi e quem faltou. Como? Não sei. Perguntei para ele, ele falou, depois a gente marca uma reunião, um café lá na igreja que eu explico todo o nosso processo de membresia aqui. Mas eles sabem, se a pessoa faltar 3 domingos, eles entram em contato com aquela pessoa. Ah, meu Deus, pastor, como? Sabe. São 4 cultos por domingo lá na igreja. É uma mega instituição? É uma igreja gigante? É. Mas tem a membresia ativa. Ele só passou assim, a gente tem voluntário que trabalha com isso. E eu imagino que no mínimo deve ser umas 200 pessoas trabalhando para fazer esse cuidado de membresia. E aí a gente traz à luz a importância novamente. Membros ativos na igreja. Cumprindo o quê? Mesmo ali da tabela do sim, a mesma tarefa. Todos nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, para cumprir as ordens de Jesus e para viver uma vida em progressão à santidade. Certo? E a gente tem um problema aqui que não tem na Ásia Menor, que é o consumismo religioso. Já ouviram falar sobre isso? Consumismo religioso, vou explicar para vocês então que nunca ouviram falar. Consumismo religioso é, eu vou nesse culto aqui de manhã porque eu gosto do louvor, mas a pregação é mais ou menos. Então eu vou pular lá na outra igreja porque eu gosto da pregação, mas o louvor é mais ou menos. Então eu vou consumir de cada igreja aquilo que eu gosto. Eu não vou ficar numa igreja para que aquilo ali melhore, para que aquilo ali seja bom, mas eu só vou para consumir o que eu quero. Então eu vou lá na EBD para aprender alguma coisa. Mas depois à noite eu vou ouvir a palavra de outro pastor que eu prefiro ouvir aquele pastor. Nós temos essa possibilidade porque nós temos a liberdade religiosa de ficar pulando de igreja em igreja para adquirir, para ter aquilo que a gente mais gosta. É correto? Não. Não, se a gente é membro de uma igreja, a gente deveria estar junto com ela para que ela pudesse crescer e falar, tudo bem, eu não concordo com o louvor, então eu vou aprender um instrumento para poder ajudar o louvor a melhorar. Eu não concordo com a pregação, então eu vou me dedicar à teologia para que eu possa auxiliar os membros daquela igreja. Essa é a visão correta a partir do momento que você se identifica com uma igreja. A gente está aqui para louvar e adorar a Deus. Agradar todo mundo não é um dos nossos objetivos. O nosso objetivo é estar aqui para fazer um culto perfeito dentro dos nossos limites, e sabemos que todos nós somos limitados. Sabemos que nós temos os nossos limites, sabemos que somos humanos, somos falhos, mas estamos aqui para fazer o melhor que podemos entregar para Deus. Então, se você está incomodado com alguma coisa e é membro dessa igreja, chega junto. A gente não vai impedir de vocês trabalharem aqui na igreja, não. Muito pelo contrário, a gente vai ficar bem feliz. Chega junto com a gente, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos fazer essa igreja aqui ganhar um nome no bairro, alcançar mais vidas, pregar mais o evangelho. Isso é mais um ponto importante, então, da nossa membresia. E qual que é a última diferença? Nós temos um cristianismo cultural, tá? E aqui é uma coisa muito nova, tá? Cristianismo cultural. Geralmente, quando a gente falava até 2 anos atrás, logo quando acabou a pandemia, sobre a cultura cristã, nós pensávamos que a cultura cristã era viver como crentes, certo? Você ter o seu estilo de vida como crente. Qual que é o estilo de vida de um crente? Um assembleiano poderia dizer que é vestir saia, certo? A mulher tem que vestir saia, o homem de social, seria um estilo cultural. Para nós batistas, nós não temos um estilo definido, porque cada igreja é uma igreja independente. Mas nós temos um estilo de vida, que é a leitura bíblica, que é a oração, que isso acaba não mudando tanto de uma igreja para outra. Talvez mude a forma como é realizado, devocionais e tudo mais. Só que a partir do ano de a gente está em 2026, 2024, 2025, cristianismo cultural tomou um novo significado. O que é? Eu me visto de crente, eu uso uma roupa que crente usa, eu uso um cabelo que crente usa, eu tenho ali a Bíblia aberta em Salmos 23 na minha casa, quando as pessoas chegam,
eu coloco... Oi? 91, tem o Salmo 91, tem a Bíblia aberta. Eu acredito em alguns pensamentos cristãos, alguns. Os outros ali eu deixo de lado. E aí eu saio abençoando todo mundo na rua. Mas eu não vou à igreja, eu não escuto uma pregação, eu não tenho relacionamento com Deus. Sabe quando você... Quem aqui já participou já foi adepto a alguma tribo musical? Rock, pagode, samba. Gente, todo mundo aqui já teve uma vida que não foi da igreja. Eu não fui 100% da igreja. E como vocês podem bem notar, eu era roqueiro, né? O cabelo não deixa mentir. Então eu vestia o quê? Roupa de banda, andava com aquelas argolas presas no cinto. Era bem estilo roqueirão, com os espinhos aqui, as pulseiras de espinho. Meu passado, tá? Então, depois que eu saí da igreja católica. É tempo de adolescente rebelde sem causa, né? Todo adolescente tem sua rebeldia. Então ali eu vivia naquele estilo. Esse mesmo modelo hoje se aplica ao cristão. Tem aquela pessoa que coloca o símbolo da cruz no carro, anda com crucifixo, coloca o peixinho batista, mas sai fazendo barbaridades no trânsito. Inclusive, indo lá para Sumaré, tinha um Celtinha com um peixinho lá, cortando todo mundo. Eu falei, pastor, se a gente vê esse camarada lá no acampamento de pastores, a gente dá um jeito nele. Pelo menos arranca o símbolo do Batista ali do carro dele. Não tava, graças a Deus. Não deu briga. Mas tem gente que vive nesse formato. Eu apenas vou na igreja, então, pareço, tá tudo bem, pareço, tá tudo certo como um cristão, mas eu só consumo a cultura. Então, eu escuto algumas músicas, mas isso não penetra no coração. Eu escuto pregações, mas isso não entra na mente, não acontece uma transformação de vida. Nos Estados Unidos, a gente tem a igreja do Bob Marley agora, né? Ele se converteu. E tem alguns rappers famosos que eu nem lembro o nome. Mas eles fizeram, em contrapartida dessa onda de parede preta, todo mundo sabe, né? A igreja da parede preta, eles fizeram a igreja branca agora, que é tudo branco. E você só pode entrar lá se tiver de branco. Quase uma seita, um negócio doido. E é assim que o pessoal tem vivido culturalmente um cristianismo torto. Somente a cultura tem aderido a costumes, a meios. Mas o que é importante que a gente leu aqui em Mateus, que faz a membresia ser universal, isso aqui a gente deixa de lado, certo? São essas as diferenças. Porque quando a gente olha para dentro de uma membresia de uma igreja perseguida, todos esses pontos de mobilidade social, tamanho de igreja, consumismo e cristianismo, não existe. Para eles isso não existe. Porque ninguém vai viver um cristianismo cultural se é perseguido para morrer. Perdão. Ninguém vai consumir igreja porque não tem igreja para consumir. Não vai ter mega igrejas porque quando bate ali 10 membros, eles precisam se dividir para formar 2 igrejas de 5, escondidas. E não tem mobilidade social porque ninguém fica saindo de um lado para o outro, mudando de igreja. Mas nós temos esses problemas aqui. Então, quando a gente para pensar, temos problemas iguais em níveis de periculosidades diferentes. Nós não morremos por causa disso, mas perdemos pessoas para Cristo por causa disso. Eles morrem por causa disso. Mas quando uma pessoa entra na igreja é porque realmente se converteu. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Então, toda igreja local, seja ela perseguida ou não, é uma embaixada. E nós estamos, assim como diz João, no Evangelho de João, no território do inimigo, porque tudo isso daqui pertence a Satanás. O mundo é movido por ele, até a volta de Jesus. Ele domina lá as hóstias, as potestades, o vento que leva a torta e a direita quando a gente sai da igreja, mas nós somos uma embaixada. Por que é embaixada? Todo mundo sabe o que é embaixada, né? Então, os Estados Unidos tem o país deles lá, mas tem uma embaixada no Brasil que representa aquele local. Nós somos uma embaixada no céu. Nós estamos aqui na terra, em um território hostil, representando aquilo que tem no céu, tá? E aí o diabo, muitas vezes, na nossa embaixada aqui no Brasil, nas nossas igrejas, ele não vai usar a morte como um meio. Ué, saiu aqui? Tinha mais um slide, não tinha, Silas? Bom, era para aparecer ali 2 pontos ali. Primeiro,
o diabo não vai usar a questão da morte, ele não vai trazer gente para nos matar dentro da igreja como é na Ásia, não vai trazer a força policial, ou não vai trazer esse tipo de perigo para cá. Mas lá ele vai trazer exatamente isso, a força policial, vai usar o governo para tentar acabar com a igreja, vai fazer com que essas regras sejam mais próximas, mais fortes contra essas embaixadas em territórios de perseguição, enquanto para cá, já que a morte não é uma opção para a gente, já que o governo é laico, entre aspas, o que ele vai trazer? O cristianismo cultural. Ele vai trazer a nossa vida cristã como uma simples cultura e não uma forma de viver efetivamente. E aí, isso traz algumas questões. Um prestígio que a gente precisa observar, que é para a Ásia. Sim, o batismo lá custa a vida. Você ser batizado é você estar colocando a sua vida completamente em perigo. Tá? Porque um batismo, lá eles não têm batistério como a gente tem dentro das igrejas. Lá precisa ser feito em rios. E como é que você faz isso? Sendo que se passar um policial ali ou algum muçulmano e ver aquela situação, provavelmente vai te matar ou vai te entregar para as autoridades. Custa a vida. Ser batizado lá custa a vida. Por isso que lá, para ser membro de uma igreja, não tem burocracia. É simplesmente o risco da morte já entrega o seu testemunho. Tá? Tirando, então, falsos crentes de habitarem a igreja dentro de países perseguidos. E um desprestígio que a gente tem, que é uma igreja livre, nós temos várias coisas boas, mas infelizmente, ser crente hoje, como cultura, pode trazer muitos benefícios para a gente aqui no País Livre. O primeiro deles é status. Você falar que é crente, quando você está fechando um negócio, quando você está atendendo um cliente, quando você está procurando uma vaga de emprego, dá um plus, dá um extra a mais ali, né? Fala, olha, o cara é crente, ele vai ter cuidado então com o trabalho que ele está fazendo. Às vezes, né? Às vezes. Mas políticos que procuram a igreja, principalmente nessa época, confesso aqui para os irmãos, a gente tem recebido alguns, tá? Algumas pessoas falam, posso ir lá na sua igreja? O que você está precisando? Precisa de alguma coisa? Aí na nossa cabeça aqui na liderança já passa para usar reforma, né? Mas não vamos ser vendidos, não. Não vamos vender o púlpito para político só para ganhar reforma. A gente espera. A gente esperou 4 ou 7 anos, a gente espera mais um pouco. A gente aguarda aí. Vai ser na hora que Deus permitir. Mas politicagem dentro da igreja é uma coisa sensacional, não é? O político vem aqui, fala que é crente, aparece na mídia, vai lá, faz a abertura de uma igreja, fala que liberou a reforma para alguma igreja, cai uma chuva de votos em cima daquela pessoa. Bonitinho, né? Mas é um desprestígio, porque só está usando a igreja, só está usando o nome de Cristo para fazer coisa errada, para ganhar votos, politicagem. Gente, politicagem é o que mais tem. Sou membro de uma igreja tal, é uma igreja grande, famosa, estou no YouTube, sou influenciador, tenho não sei quantos mil seguidores. Né? Aquele... Não sei nem se eu posso falar no microfone, né? Se a gente vai tomar strike do YouTube. Mas o David Leonardo, você conhece? É exatamente isso. Usa um nome para ganhar poder, para ganhar fama. Usa o meio cristão para crescer. Temos Priscila Alcântara. Cresceu nesse meio, usou o nome do cristianismo, usou o nome da igreja para alavancar sua carreira musical e hoje ela faz tudo ao contrário. Saiu desse meio para chutar o pau da barraca e fazer o que bem entender no mundão. Por isso é que nós somos burocráticos com o processo de adesão de membros na igreja. Por isso que nós somos chatos com isso. Tá? Por isso que a gente precisa de aula da membresia, a gente precisa do nosso café. Para ser batizado, e aqui tem alguns irmãos que chegam e falam, Luiz, mas por que precisa passar por uma classe de 2, 3 meses para ser batizado? Na Bíblia não fala isso. Fala que se eu confessar que eu acredito em Jesus, eu posso ser batizado. Fala, beleza, o que me garante que você confessou de verdade? Ou se você só não repetiu, ou se você só falou? E o que vai me garantir isso? O que garante para a igreja? Porque a partir do momento que a gente aceita você como membro, é uma alegria para a gente. Mas o que garante que você não vai trazer uma tristeza ou uma dor tão grande para os membros da igreja que pode até causar uma ruptura?
Por isso que nós somos burocráticos com processos. Tá? Não é chatice do pastor, não é chatice da convenção, não é chatice da liderança. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas ovelhas como membros. E isso cabe a vocês também. Estou vendo alguma coisa de errado. Fala com o pastor. Primeiro, passa para o pastor. Não tenta resolver nada sozinho. Passa para o pastor, que ele que está observando todas as ovelhas. Então nós precisamos sim de entrevistas, nós precisamos de reunião para entender esse processo todo. Realmente quem é membro e quem não é membro de igreja. Tá bom? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo certo? Então vamos dividir? Vamos fazer um debate? 2 grupos. Nós estamos em 3, 6, 9, 10, 13, 14. 14 vezes. 7. 7 para cada lado. Então agora são 6,5. Quem que vai dividir no meio aqui? Nossa, gente, vocês estão desanimados hoje, né? Ninguém aguentando piadinha. A Andresa vai precisar sair. Faz um grupo com 6, outro com 7, então, por favor. Dois, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 7, 7? Junta aqui. Junta essa galera aqui. 3, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Pronto. Se juntem aí. O que eu vou querer de vocês? Aqui, Raí, você quer mais animado? Eu quero que você pense nessa liderança. Vocês serão a liderança numa igreja no Oriente Médio. País perseguido, tá? País perseguido, eu quero que vocês pensem num processo para adesão de membros sem que corra risco a vida de vocês como igreja, tá bom? Fechado? Aí vocês escolhem alguém para trazer aqui para mim como que seria esse processo depois. Tudo bem? O Raí já foi eleito, pronto. E vocês aqui junto com o Mateus, uma igreja em São Paulo. Como é que vocês perceberiam essa membresia? Como é que vocês entendem, veem essa membresia? E qual é o processo para garantir que o crente é realmente crente, verdadeiramente convertido? Podem, tá? Não precisa usar o nosso formato aqui, pode mudar um pouco, pode inventar um processo novo que vocês acham que é interessante se ter. E aí vocês trabalham perguntas para se fazer, formas dessa pessoa se achegar à igreja, chegar à membresia, começar a trabalhar, voluntariado e por aí vai. Tá bom? Vou dar aí 10 minutinhos, pode ser? Até 11h15.
Um minuto. Acabando. Foi? Chegamos a um consenso aí nos dois grupos? Quem que vai ser os representantes? Raí? Raí pode vir pra cá então. Grupo 2. Quem que vai, Mateusão? Tira 2 ou 1, tira 2 ou 1 aí. Tá todo mundo com vergonha? Eu vou escolher, hein? Mateus não vale, o Mateus não vale, escolhe outro. O Mateus não vale. O Mateus não vale. E aí? Bora, Laís, vem, Laís. Aí, uma salva de palmas pra essa galera corajosa que veio aqui na frente. Começar aqui com o Raí, então. E aí, Raí, numa igreja perseguida, como que seria para vocês a forma mais correta de fazer essa adesão à membresia? Ora, em primeiro lugar, né, a gente precisa estar sobre a palavra de Deus, né? Nós lemos três textos muito importantes, né, que fala sobre o cumprimento da missão da igreja, né, do Senhor Jesus, em qualquer parte, né, independente qual seja o país, a nação, as cortinas fechadas, enfim. A primeira coisa é a submissão, né? Quando você está submisso a Cristo, ao Senhor Jesus, você acaba tendo essa dependência do Espírito Santo. Porque para você estar em um lugar onde uma igreja ela não pode proclamar o reino por causa das autoridades, então você tem que ter uma submissão e uma dependência do Espírito Santo de Deus, de uma forma por completo. Porque quem vai fazer a obra é do Senhor. Nós vamos ser apenas instrumentos usados pelo Espírito Santo de Deus. Então a dependência é completa. Porque você falou a questão da membresia em relação à igreja está a proteger aos seus membros. Não tem como. Porque um de nós vamos ser a vítima. Não tem como. O problema vai chegar. A consciência de um missionário, de uma pessoa que sai daqui, ou nós que estamos lá, suponhamos, na Índia, já tem que sair daqui sabendo que há muita possibilidade, a probabilidade de você ser pego é muito grande, tá? Então você já tem que sair com essa consciência, por isso que você tem que ir realmente pela submissão e pela dependência do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus já está no seu coração e a missão já foi dada, e você, missão dada, missão cumprida. Então você vai para lá independente do que vai acontecer, né? Então a partir do momento que você está lá, e que estamos lá e nada aconteceu ainda, nós precisamos entender que se você não pode proclamar o evangelho, sair por aí falando, para você não ser pego, porque Paulo usou de várias estratégias. Eu me fiz de louco para ganhar louco, de tímido para ganhar tímidos. Você vai usar uma estratégia. Qual a estratégia de um lugar que é perseguido? Primeiramente, ele é comportamental. É de um equilíbrio emocional. Você precisa testemunhar em silêncio. Porque já que você depende do Espírito Santo e Deus te colocou lá, você precisa depender do Espírito Santo, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, de que já está fazendo a obra no coração dessa pessoa. Antes de você falar para essa pessoa, vai haver a dependência dela em relação a te contar os problemas dela ou alguma coisa que esteja acontecendo. Às vezes até por enfermidade do seu filho ou de alguém da família. E de repente você começa ali
a se preocupar e ajudar aquela pessoa de alguma forma, humanamente, e aí sim você começa a fazer a obra de Deus de uma forma evangelística, discretamente, profunda e que a pessoa não conhece. Então, é essa visão que nós tivemos aí. Deixa eu pôr um óculos aqui para ver se tem alguma coisa para agregar um pouco mais. E vamos lá. Usando essa estratégia de evangelização, né, que é comportamental, né, de testemunho e conduta, em uma dependência do Espírito Santo e sempre orando, porque você inicia. Suponhamos aqui, nós estamos no Brasil, você faz uma oração, você começa a se envolver cursando em relação a missões, você começa a pensar no interior de São Paulo, mas de repente surge uma oportunidade para você ir para fora. E você fala, meu Deus, e agora? Não conheço a língua, não sei como é que eu vou chegar até lá. Mas conforme nós colocamos muito bem, né, em relação da nossa profissão, dá até para formar uma igreja, né? Trabalho com comércio, o outro é contador, as irmãs aí, cada uma cuida do louvor, enfim, do trabalho, e aí forma uma igreja, né, para louvor e glória do Senhor. Então é isso, né, essa dependência, essa submissão, né, a termos em relação ao trabalho, à obra do Senhor. Então essa é um dos pontos que eu coloquei aqui, tá bom demais. Só para a gente entender, o processo de um novo membro seria então a convivência com essa pessoa, para ela se tornar membro dessa igreja secreta de vocês, escondido. Tem uma coisinha aqui, um minutinho. Veja bem, tu colocaste que passaria 6 meses ou talvez 1 ano para ser aceito membro. Suponhamos que no jornal, nós vivendo na Ásia, vimos um cara que é perigoso lá e que está procurando matar a igreja e de repente ele aparece na igreja dizendo que se converteu. Eu me converti, eu tive um encontro com Cristo, eu sonhei, eu acordei. Certamente nós não vamos aceitar como membro assim tão rapidamente. Assim como Paulo também não foi aceito. Barnabé que levou para Jerusalém. Teríamos uma grande dificuldade. Tu colocou em relação de uma estratégia do pessoal de fora contra a igreja, né? Nós estamos colocando uma pessoa que se converte e vem para a igreja. É interessante, né? Exatamente esse o ponto. Palmas para o Raí, então. É muito difícil a gente pensar nessa questão de igreja mesmo do lado de fora, principalmente quando vem alguém de fora com uma questão, ele próprio falou, um assassino. Aí a gente tem Paulo, aconteceu a mesma coisa, ele perseguia os novos crentes, né? E aí de repente ele está lá dentro da igreja falando que estava convertido. O próprio Barnabé fala, Deus, é esse cara aqui mesmo que eu vou ter que levar para dentro da igreja? É esse doido aqui que estava me perseguindo, querendo me matar até ontem, eu vou ter que levar ele para dentro, mas vai matar todo mundo. Eles falam, leva, enfim, deu o que a gente já conhece hoje como um dos maiores evangelistas de toda a história. Então, é necessário um cuidado e relacionamento é o ponto mais importante mesmo para a gente se tornar membro de uma igreja quando ela é perseguida. Vamos lá, Laís. Bom, a gente também pensou bastante, porque nós também temos outros desafios, né? Claro que no caso dos irmãos da Igreja da Ásia é bem mais complexo, mas para nós também, o Mateus até citou um caso de uma pessoa também que traria um perigo para a igreja, se ela se achegasse um pouco a mais. Então, tudo tem que ter muita cautela, né? Mas para nós também, pensando, a gente parou para pensar assim, né? Quem somos nós para julgar, assim? Mas também não podemos partir desse ponto, isso não pode nos barrar, né? Então a gente pensou que a questão do tempo, então trazer a pessoa e a gente entender um pouco mais com ela sobre o que ela acredita ser membro de uma igreja, sobre as percepções que ela tem, principalmente sobre o evangelho, a ideia que ela tem sobre quem é Jesus, que eu acho que é o mais importante também. Então entender como essa pessoa pratica ali no viver dela o cristianismo. Mas para isso a gente precisa do convívio também. Então estar próximo a essa pessoa, entender um pouco do dia a dia dela, conversar com ela mesmo e estar próximo dela, sabe? Também tem muitos irmãos que chegam já querendo se voluntariar, tal. Isso é muito bom, é uma atitude que a gente quer muito, né? Uma pessoa que chegue para agregar, mas ir com cautela mesmo, tentar entender, né? Não trazer tanta responsabilidade para essa pessoa num primeiro momento. Então, é muito também de ser irmão no sentido de vamos estudar a Bíblia juntos, né? Ver o que ela entende.
se essa passagem faz sentido para ela da mesma forma que faz sentido aqui para a igreja. Então, ela está caminhando junto, ela está entendendo daquilo. Então, acho que é um alinhamento, mas a gente tem o privilégio de ter uma porta aberta, de poder conversar, de poder trazer mais gente para entender mais dessa pessoa, de poder ter um café, de poder divulgar. Então, eu acho que tudo isso traz mais benefícios, obviamente, para a gente nesse caso. Mas eu acho que o convívio e o relacionamento, que o irmão também falou, entram muito nesse caso. Foi isso que a gente pensou. É isso aí. Quando a gente fala dessas questões na nossa igreja, ela sempre se torna um pouco mais complexa, né? Assim como a Laís trouxe. Porque tem pessoas que chegam animadas querendo trabalhar, tem pessoas que chegam já um pouco mais machucadas. Não digo nem desanimada, mas geralmente quando chega desanimada é porque foi machucada por algum outro contexto de alguma outra igreja. E quando a gente fala principalmente dessa questão de estar em comunhão com os irmãos, ou estar andando junto, é um dos pontos mais importantes para qualquer membresia. Nós precisamos ter pessoas que se acheguem, que queiram andar ali de braços dados mesmo, um do lado do outro nessa caminhada. E quando chega visitante, os nossos corações, principalmente dos líderes aqui, é estar o mais próximo possível. Porque a gente não sabe a realidade, a gente não sabe o contexto e a gente quer entender. Porque é uma ovelha que está se chegando. É nossa ovelha? Não sabemos. É ovelha de outro pastor? Não sabemos. Como é que a gente vai descobrir isso? Caminhando junto, andando junto. Então, até para quem já passou pelo processo de visitante e virou membro, ou aqueles que vão passar para esse processo de visitante ainda e vão se tornar membros da igreja, pode parecer até chato, né? Falar, caramba, toda semana manda mensagem, caramba, o pastor toda vez que me vê fala, vamos marcar um café, vamos marcar uma visita, vamos ver como é que você tá tudo bem? Mas é a preocupação da igreja com a sua vida. Tá? Principalmente quando a gente tem uma igreja bíblica que não está preocupada com seu dinheiro, que não está preocupada com seu status, não está preocupada com o seu nome que você tem para oferecer, a gente está preocupado com a sua vida, como crentes, como uma igreja. Então, independente se ela é perseguida, independente se é numa igreja livre, nós estamos preocupados com as vidas. Podem se arrumar aí nos seus lugares para a gente fazer uma última dinâmica. Gente, para a gente já ir encerrando nesses 3 últimos minutinhos, eu queria fazer um bate-volta com vocês. Resposta rápida, mas todo mundo vai participar, né? Todo mundo vai falar? Sim? Vou fazer uma pergunta, e aí vai ter opção de resposta, e vocês falam todo mundo junto quando eu contar até 3. Aí eu quero ver o que vai sair daqui, tá bom? Vamos lá então. Crer em Deus é suficiente para a salvação sem arrependimento, verdadeiro ou falso? Boa, não precisei nem contar. Nós precisamos acreditar em Deus e acreditar que precisamos nos arrepender para se achegar a Deus. Frequentar a igreja me torna automaticamente cristão? Sim? Não. Não. Você frequentar a igreja não te torna crente. Só faz você ser um frequentador de igreja. Você participar de uma igreja não significa nada. Eu posso ir na igreja, escutar a palavra, escutar o louvor, conviver com os irmãos e quando eu sair na rua fazer qualquer coisa que me vier à cabeça. Tá bom, tá bom. Vamos lá de novo. Frequentar a igreja me torna automaticamente cristão? Boa! Posso viver da mesma forma de antes e ainda seguir a Cristo? Não. Alguém pode amar a Cristo sem abandonar práticas pecaminosas? Participar de processos como discipulado, entrevista, revela compromisso real? Sim? Senti um ar de dúvida aí. E aí? Todo mundo concorda? Sim? Deveria. Mas nem sempre. A pessoa pode estar fingindo. E aqui eu vou contar um testemunho meu aqui para os irmãos, tá? Não é uma coisa que eu me orgulho muito disso ter acontecido, mas aconteceu e serve como exemplo para a minha vida até hoje quando a gente trata dentro do ministério. Quando eu me converti,
Eu fui a primeira vez na Igreja Batista do Brooklyn numa cantata de Natal em dezembro de 2014. De 2013 para 2014. Em janeiro de 2014, eu tomei a decisão, comecei a participar das aulas de batismo. O que estava perto? A Páscoa. Cabeludo, do jeito que eu era. Né? O pastor morrendo de medo, porque era uma igreja extremamente tradicional. Um beijo pro pastor do Brooklyn lá, que é da nossa convenção, se ele assistir. Extremamente tradicional. E eu cheguei lá e todo mundo com o pé atrás. Passou a classe de batismo, janeiro, fevereiro, março. Eu só ia ser batizado depois da Páscoa, lá para junho, julho. Mas precisavam de um Jesus para ser crucificado. O antigo Jesus tinha mudado de igreja. A antiga pessoa que representava Jesus me viu e falou: tchau, não é mais meu trabalho agora. Eu conheci ele no domingo seguinte ele já não estava mais na igreja, mudou de igreja. E aí, dentro dessa questão de discipulado, nessas conversas com o pastor, e como eu já havia tido uma caminhada dentro da católica, já tinha estudado teologia, o pastor entendeu que eu já não era mais uma ameaça para a igreja, porque eu entrei como uma ameaça para dentro da igreja, uma igreja tradicional, cabeludo do jeito que eu era. Só para vocês terem uma noção, a primeira vez que eu fui na igreja, eu fui com camiseta de banda de rock. Tá? O pastor já... Foi por isso, né? O pastor já regalou o olho daquele jeito, falou: meu Deus, quem que é esse rapaz? E ele permitiu que eu fizesse a Páscoa sem ser batizado. Eu fui crucificado e depois batizado. Foi o processo inverso. E tinha um outro rapaz que estava no mesmo processo, que ele não permitiu que participasse da cantata. E aquilo gerou na minha cabeça uma espiral de dúvida, né? Por quê? Mas por quê que ele permitiu um e não o outro? E os membros da igreja faziam a mesma pergunta. E somente anos depois eu fui entender que realmente ele percebeu que dentro do discipulado, um havia realmente firmado um compromisso com a igreja e outro não. Então, quando a gente fala sobre compromisso real, não é só uma entrevista. O pastor precisa ter essa caminhada com os seus discípulos. Tudo bem? Cristianismo é mais sobre identidade cultural ou transformação espiritual? Transformação espiritual. Minha fé é evidenciada mais pelas palavras ou pelas minhas atitudes? Atitudes. Ser membro da igreja exige transformação de vida? Perfeito, era isso, tá? Quando a gente para pensar sobre igreja, a igreja ela sempre vai querer que seus membros tenham sim uma transformação de vida, tá? E as diferenças dentro de uma membresia são apenas cosméticas, como a gente viu. Tanto numa igreja perseguida como numa igreja brasileira ou num país sem perseguição, seja ela norte-americana, sul-americana, europeia, nós não temos uma diferença do que é ser membro. Nós temos uma diferença do que é entrar nessa membresia. Nós temos processos diferentes. Mas ser membro significa a mesma coisa. O que é esperado de um membro, então? Uma transformação de vida, que as suas atitudes vão a condizer com a vida nova que eles estão seguindo. Se realmente o testemunho deles, dentro e fora da igreja, é o mesmo, tá? Não é aquele crente que aqui dentro é tradicional, fariseu, que sabe todas as leis, mas lá fora até o diabo está duvidando do que ele está fazendo, né? Se a pessoa, quando ela está aqui dentro, ela segue realmente aquilo que ela fala, se as suas atitudes condizem com as suas palavras, membresia vai muito além disso. E membresia é uma forma do pastor cuidar das suas ovelhas, cuidar de cada um de vocês. A membresia ela é uma forma dos seminaristas, dos líderes de ministérios, terem um contato também com vocês, porque sabe que vocês estão vinculados com essa igreja. Sabemos que nem todas as igrejas são assim, mas deveria ter um cuidado mais próximo. Tá? Assim, quando a gente falar sobre voluntariado, que aí fica para uma aula futura em outro livro da 9 Marcas, voluntariado não é só você ser uma mão de obra barata, mas é você trabalhar para o reino. Voluntariado vai muito além de ser uma mão de obra barata. Muito além mesmo. Tá? Não é isso. Mateus? Acho que entra nesse assunto aí. Dá um exemplo do Ministério de Louvor, por exemplo, que em algumas reuniões que nós temos, né, nós sempre, e principalmente no começo, né, até quando a gente chegou, e quando
pessoal alguém novo, né, vai entrar na equipe, nós sempre deixamos claro que Deus, ele não está preocupado, né, com o que a gente sabe fazer. Se você sabe cantar, se você sabe tocar, né, mas acima disso, né, ele está preocupado com a sua vida, né? Então, né, uma pessoa que esteja verdadeiramente, né, servindo ao Senhor, se dedicando, né, tendo um momento com Deus, né, além, né, da parte técnica, que é muito importante, o principal é esse relacionamento com Deus. Então, acho que entra muito nisso, né? Não, a gente não está buscando, né, o que a pessoa sabe fazer. Nossa, ela toca demais, cara. Mas como que é a vida dela, né, fora das portas da igreja, né? Então, mais um cuidado, né, que nós... E acho que entra muito nisso, né? Da gente não apenas querer pessoas, né, mas cuidar dela, né, da sua vida, do seu relacionamento com Deus. É muito importante, essa parte também. É isso aí. Uma cultura de voluntariado, ela é exatamente para isso, para a gente trabalhar junto em prol do reino, servir e adorar a Deus com os dons que Ele dá para a gente, e principalmente exercitar o nosso fruto, né? Porque quando a gente começa a trabalhar em voluntariado da igreja, aquele líder mais chato sempre vai enxergar na gente um fruto ou um dom que a gente não tem. Mas se ele está falando, confia, porque às vezes é direcionamento de Deus para trabalhar algum ponto da sua vida. É alguma coisa ali. Eu mesmo, né? Eu, Mateus, a gente não tinha certos dons para estar aqui na frente, para dar aula, para ministrar, para fazer as coisas. Mas Deus chamou, falou com o pastor, falou com a gente, vai capacitando, vai trabalhando. Eu lembro da primeira vez que eu vim dar uma aula aqui na frente, me tremia mais que vara verde. Ficava aqui, falei nada com nada, tremendo aqui. Aí é onde Deus colocou, em lugar nenhum. Eu continuo o mesmo Luiz de antigamente, apenas fazendo aquilo que Deus tem ordenado para a gente fazer. Membresia da igreja, a burocracia para se tornar membro, ela é necessária, ela existe, mas na verdade ela é um cuidado pastoral, tá? E membresia não é um título. Então não é que eu sou membro da igreja tal, eu sou membro da igreja da Liberdade, eu sou membro da primeira igreja de Mogi com 6.000 membros, que tem isso, que tem aquilo, que é gigante, que é maravilhosa. Igreja é um compromisso, membresia é um compromisso com Deus, não é um título, não é um cargo, não é alguma coisa que você vai dar carteirada, porque você é membro de igreja. Mas quando você fala que eu sou membro de igreja, significa que você está afirmando um compromisso com Deus, de fazer aquilo que a gente leu nos 3 versos de Mateus, e um compromisso com a sua igreja, principalmente de ser cuidado, tá? Não é um compromisso de você ter que trabalhar, mas é um compromisso de você ser cuidado. Se alguma coisa sai dessa aula e ficar permeando no coração de vocês durante a semana, é que vocês saibam que nós estamos aqui para cuidar de vocês, como membros, tá? Toda a liderança, todo mundo, membro com membro, pastor com membro, nós estamos aqui para ser auxiliados, para ser ajudados. O mundo lá já é pesado demais para a gente deixar a igreja pesada, tá? A gente precisa caminhar junto, como membros de uma igreja, como irmãos. E esse termo irmão, não ser só uma coisa bonitinha, um crentez, né? Um termo crente. Mas a gente realmente ser como irmão, tá? Amém, meus queridos? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa aula, por mais essa EBD que nós tivemos, com esse fechamento desse livro, entendendo tudo que a gente falou sobre o contexto de membresia e de igreja, desde os seus aspectos espirituais, seus cuidados pastorais, Pai, e agora nesse momento tão importante sobre a questão burocrática de se tornar um membro e o que realmente significa ser um membro de igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoe o nosso domingo, Pai, que essa aula, Pai, seja o que ficou, que o Senhor colocou no coração de cada um aqui, possa incomodar, possa perdurar durante a semana, Pai, e que isso venha trazer principalmente transformações na forma como a gente entende e enxerga a igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que tenhamos uma tarde agradável, que possamos retornar ao culto da noite para louvar
e adorar ao Senhor mais uma vez e também ser preenchidos pela Tua palavra. Pai, que o Senhor nos despeça em paz, que todos possamos chegar em nossas casas em paz e tranquilidade, Pai, e possamos retornar ao Teu lar. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Dispensados, queridos. Qualquer dúvida,